Gente, vamos falar desse caso do Naim, cantor famoso dos anos 80, participou da Fazenda, participava aí com frequência dos programas ali do SBT, qual é a música, e aí ele morreu, né? Alguns meses, né, ali na cidade de Taboão da Serra, e a morte dele gerou muita especulação, muitas estranhezas, porque ele foi encontrado morto ali dentro da casa dele, com a calça abaixada, foi um funcionário ali que estava trabalhando de madrugada que chamou a polícia, sabe? Aqueles funcionários que ficam mexendo nos postes de internet, essas coisas, que viu pela janela que o Naim tava caído ali e chamou, ele tava morto. E aí, né, teve muita especulação. Mas, gente, o que aconteceu com o Naim? É estranho, né? Muita gente ficou pensando assim, a própria imprensa, né? Será que alguém entrou lá e matou ele? Será que foi um infarto? O que aconteceu? O tempo passou, né? E aí saiu o laudo. Né, o laudo que explica a causa da morte. Mas aí, esse laudo, assim, a família, a ex-mulher do Naim, não queria que esse laudo fosse divulgado para todo mundo, né? Colocou até um sigilo nas investigações. Mas estamos aonde? Nós estamos aonde? Estamos no Brasil. Existe sigilo? Claro que não, né? Tudo vaza, né? E é tão normal, assim, que informações que deveriam ser sigilosas vazarem que ninguém acha mais estranho. Então, assim, um laudo de uma morte que vaza para a imprensa, fotos que não deveriam vazar. Então, assim, o Brasil é o país do vazamento também. E o que diz esse relatório da perícia científica da Polícia Civil de Taboão da Serra? É isso que começou a causar mais especulação. Mas especulação não é mais especulação, porque agora é um fato. O Naim teria morrido porque ele teria usado ali um certo consumo de cocaína que causou ali uma morte súbita nele, né? Agora sim, gente, a questão assim, duas informações aí. No sangue dele foi encontrado cocaína e Zubden. Esse remédio aí que virou a maldição dos brasileiros porque vicia e causa alucinações graves nas pessoas, né? E foi encontrada essas duas substâncias no sangue do Nair. Mas a polícia acredita que nesse caso o Zubiden não teve nenhuma interferência. O que teve a interferência foi a cocaína, né? Que ele morreu por uma intoxicação por cocaína, né? Não sei se ele teve uma morte súbita, teve ali um colapso. Agora a polícia quer saber se, assim, ele tem um traumatismo craniano por causa da queda, sabe? A queda, quando ele caiu, ele bateu a cabeça. A polícia não conseguiu confirmar se ele morreu por uma morte súbita, sabe? Aquele infarto fulminante pelo consumo da cocaína, ou se por causa da cocaína ele teve ali um tipo de overdose, de um tipo de mal-estar, desmaiou e nesse desmaio ele bateu a cabeça e morreu, né? Ficou essa dúvida só. Mas muita gente tá falando assim, nossa, o Naim, né, um senhor de 71 anos, usava cocaína. E aí, quais as informações atuais por causa desse consumo? A ex-mulher, os familiares, as pessoas mais próximas dizem o seguinte: olha, o Naim estava usando essa droga maldita há algum tempo, a gente estava tentando lutar para ele se afastar dessa droga, né? E aí dizem que o seguinte: olha, ele começou a usar cocaína porque, como ele não tinha uma boa relação com a filha, e a filha não estava deixando ele ver os netos, ele estava sofrendo bastante. E esse sofrimento fez ele começar a usar cocaína, né? Então, assim, explicou muita coisa, mas muita coisa ficou no ar, né? Então, assim, ele tava usando ele começou a usar de madrugada, porque a ex-mulher dele falou que ficou com ele até 1 hora da manhã. Então, até 1 hora da manhã ele tava, ele tava sóbrio, depois que a mulher foi embora que ele começou a usar, e aí o uso foi um uso exagerado, né? Que ele começou a consumir bastante, teve ali um tipo de ataque fulminante por causa do exagero da droga, e aí ele desmaiou, bateu a cabeça. Enfim, o que a gente sabe é o seguinte, gente. Tava muita gente especulando que poderia ter sido um homicídio, alguém poderia ter entrado, feito alguma coisa. Aparentemente, agora tudo indica que não, gente. Infelizmente, né? Ele estava lá na casa dele em um determinado momento, começou a usar a droga, talvez de uma forma acima do normal. Esse uso exagerado da droga causou um tipo de mal nele, começou a passar mal, e aí o coração poderia ter parado, ou uma coisa é certa, ele desmaiou por causa desse consumo, e esse desmaio fez ele bater a cabeça. Né? Agora a polícia não consegue saber só se ele morreu
pelo consumo exagerado da cocaína, ou o consumo exagerado da cocaína fez ele desmaiar, bater a cabeça e morrer. Mas pelo menos nesse sentido está explicado assim, a causa da morte ali. A cocaína ali, o uso da cocaína foi a grande vilã para ter causado essa morte ali do Naim. E agora também apareceu um suposto terceiro filho dele, né? Que diz que é filho dele, né? Uma nova história aí depois da morte do cantor que tá vindo à tona também.